Você já teve uma ideia que parecia muito boa, uma ideia de vídeo, uma campanha, uma página de vendas, um anúncio, uma promessa e que na sua cabeça aquilo fazia todo sentido, só quando você colocou no mundo não aconteceu quase nada, poucas visualizações, poucos cliques, poucos leads, poucas vendas e aí vem aquela dúvida, será que a ideia era tão ruim? Talvez não, talvez a ideia fosse até boa, mas talvez faltasse uma pergunta que o Blake Snyder traz nesse livro aqui, chamado Salve o Gato, e essa pergunta é, com que isso se parece? Essa pergunta ela parece simples, mas ela é extremamente poderosa. E eu estou aqui aprendendo junto com vocês, tá? Aprendendo com esse livro aqui junto com vocês a melhorar a forma do meu conteúdo, a forma desse canal aqui. Porque segundo o livro, antes da gente escrever uma história, você precisa entender que tipo de história você está escrevendo. Não basta ter uma boa ideia, você precisa saber em qual família essa ideia vai entrar. Que tipo de filme é esse? Que tipo de emoção ele promete? Que tipo de expectativa ele cria? Que regras esse tipo de história vai precisar respeitar? E aqui começa a ponte com o marketing, tá? Porque no marketing vai acontecer a mesma coisa. Não basta ter uma boa ideia de conteúdo. Não basta ter uma boa ideia de campanha. Não basta pensar, eu vou fazer algo criativo. Antes você precisa responder, que tipo de narrativa eu estou construindo aqui? Porque o que o público, ele gosta de novidade, mas o público ele também precisa de familiaridade. Se for familiar demais, tá? Vai virar um clichê. A pessoa olha e vai pensar, cara, eu já vi isso 1000 vezes. Mas se for novo demais, a pessoa não entende. E quando a pessoa não entende, ela não clica, ela não assiste, ela não compra, ela não compartilha, ela não se importa. Então o segredo aqui é criar, não é criar na verdade algo novo. O segredo é criar algo que a pessoa reconhece, mas com uma virada diferente. É o famoso, eu já entendo esse tipo de coisa, mas tem alguma novidade aqui. E esse é um dos pontos do capítulo 2, tá? Do Salve o Gato. E ele mostra que existem gêneros narrativos. Mas quando ele fala em gênero, ele não está falando aqui de comédia, drama, ação ou terror. Ele está falando de estruturas um pouco mais profundas. Ele está falando de tipos de histórias que se repetem porque conversam com desejos, medos, conflitos. E quando você entende esse gênero, você para de criar no escuro. Você começa a perceber que uma boa história ela tem regra. Uma boa campanha ela também vai ter regra. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os principais gêneros que ele mostra aqui no capítulo 2 do Salve o Gato, tá? Mas eu não vou fazer isso só como um resumo do livro. Eu vou fazer algo um pouquinho mais prático para você já aplicar, tá? Primeiro eu vou explicar o que é cada gênero e depois eu vou mostrar como esse gênero pode ser usado no marketing. Então fica comigo aqui nesse vídeo, principalmente se você trabalha com marketing, cria conteúdo ou tem uma pequena empresa. Porque talvez seu problema não seja falta de criatividade. Talvez o problema seja falta de clareza sobre qual história você está contando. Nesse canal aqui, inclusive, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, tá? Com conteúdo mais denso, mas que também seja prático para você aplicar ainda hoje. Eu faço isso com os principais livros, os livros mais importantes, né, de negócio e marketing, para que você possa focar na execução, na agilidade. Então, se você gosta desse tipo, considere ser inscrito aqui no canal. Assim o YouTube passa a te recomendar vídeos como esse aqui, beleza? Agora, bora lá. O primeiro gênero, ele chama de Um Monstro Entre Nós, tá? Esse é um tipo de história mais simples, tá? Mais antigo, mais primitivo. Existe um monstro e existe uma casa. E aí, nesse tipo de história, existe uma regra básica: não seja devorado. E aí, quando o livro fala em casa, ele não está falando necessariamente de uma casa da maneira literal, tá? A casa pode ser uma cidade, uma nave, uma ilha, um parque, um prédio, uma empresa, um ambiente fechado, onde as pessoas estão presas de alguma forma, e aí dentro desse ambiente existe uma ameaça, um monstro. E aí esse monstro ele pode ser físico, pode ser um tubarão, um alienígena, um dinossauro, mas ele também pode representar algo maior. Medo, culpa, ganância, erro humano. Normalmente, nesse tipo de história, alguém cometeu algum pecado. Pode ser ganância, pode ser arrogância, pode ser desejo de controle, pode ser brincar com algo que ele não deveria ter brincado, e esse pecado ele vai criar um monstro. Ele libera esse monstro. Depois disso, a história vira uma corrida de sobrevivência. As pessoas tentam fugir, tentam se esconder, tentam entender o que está acontecendo. E o público acompanha porque a regra é simples.
existe uma ameaça e alguém precisa sobreviver. E aí, trazendo agora a correlação para o marketing, toda campanha do tipo monstro entre nós, né, para pegar esse tema, começa quando você dá uma forma para uma ameaça que seu cliente sente, mas que talvez ainda não saiba explicar. O monstro é a dor principal, é aquilo que está atacando a empresa dele, é aquilo que está matando o crescimento, é aquilo que está consumindo talvez tempo, dinheiro, energia e oportunidade. E para uma pequena empresa, o monstro ele pode ser falta de previsibilidade, dependência de indicação, falta de processo comercial, desorganização de marketing, medo de investir e não ter retorno, talvez a concorrência ficando mais forte ou o caixa da empresa um pouquinho mais apertado. A função do seu conteúdo nesse caso é dar nome a esse monstro, porque quando você dá nome ao monstro, a pessoa vai pensar, é isso, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Por exemplo, existe um monstro silencioso dentro da sua empresa e você não sabe de onde vai vir o próximo cliente, ou talvez o maior perigo do seu marketing não é postar pouco, é postar sem saber qual problema você está tentando resolver. Percebe? Você não pega um problema, quer dizer, você pega um problema invisível e transforma em algo claro. Isso prende a atenção, porque o público quer entender, será que esse monstro está na minha empresa também? Mas aqui você precisa ter um cuidado. Não é para usar medo vazio, não é para fazer terrorismo, tá? É para mostrar uma ameaça de forma real, clara e depois apresentar um caminho. Então, quando você estiver criando um conteúdo ou uma campanha, o que você tem que fazer? Se pergunte, qual é o monstro que meu público precisa enxergar? E se você souber responder isso, você tem uma narrativa muito forte. Agora a gente vai para o segundo gênero, que no livro ele chama de Velocino de Ouro. Esse gênero, ele é a jornada do herói, tá? É o que o herói sai para buscar alguma coisa, ele quer encontrar algo, quer conquistar algo, recuperar algo, chegar a algum lugar. Mas aí durante essa busca, ele descobre outra coisa. E muitas vezes essa outra coisa é mais importante do que a missão inicial. Ele descobre algo sobre si mesmo. Esse tipo de história aparece em filmes de aventura, histórias de missão, jornada de transformação. O personagem acha que está indo atrás de um prêmio externo. Mas no fundo, a história é sobre crescimento interno. O que importa não é só o destino. O importante é o que acontece com ele nesse meio do caminho, nesse caminhar. Ele vai encontrar os desafios, as perdas, as escolhas, os aprendizados. Cada marco da jornada precisa significar algo para o herói. Ele passa por uma dificuldade, e essa dificuldade não pode ser só um obstáculo aleatório. Precisa mudar alguma coisa dentro dele. E essa é uma lição enorme para o marketing. Porque muita gente cria conteúdo como se fosse apenas uma lista de informações. 5 dicas para isso, 3 formas para aquilo, 7 passos para aquilo outro. Mas uma boa narrativa de Velocino de Ouro não é só uma sequência de passo a passo. É uma jornada de mudança. No marketing, o cliente também começa buscando uma coisa e descobre, na verdade, outra. Ele acha que quer seguidores, mas descobre que precisa de posicionamento. Ele, por exemplo, acha que quer tráfego, mas descobre que precisa de uma oferta. Ele acha que quer mais conteúdo, mas ele descobre que precisa de mensagem. Ele acha que quer vender mais, talvez, mas descobre que precisa entender melhor quem é o cliente dele. Essa estrutura é muito poderosa para vídeos educativos, tá? Porque você começa com um desejo que a pessoa já tem e leva ela para uma verdade que ela precisa enxergar. Por exemplo, você entrou nesse vídeo querendo aprender a postar melhor, mas talvez no final você perceba que o problema não é post, é falta de uma narrativa, falta de uma história. Ou você acha que precisa de mais leads, e aí talvez você descobre que está perdendo dinheiro porque não sabe transformar esses poucos leads que você tem em conversa. Isso gera retenção, porque a pessoa sente que está numa jornada. Ela não está apenas recebendo informação atrás de informação, ela está descobrindo algo. Então quando você for criar um conteúdo desse tipo, você se pergunta o que meu público acha que está buscando. Tá? E se pergunte se ele realmente, o que ele realmente precisa descobrir. A distância entre essas duas respostas é a sua narrativa. Agora a gente vai para o terceiro gênero, tá? Chamado Saindo da Lâmpada Mágica. Esse gênero é do desejo. É a história do e se? E se eu tivesse dinheiro? E se eu tivesse poder? E se eu fosse famoso? E se minha vida mudasse
da noite para o dia? E se eu pudesse realizar aquele desejo impossível? Eu vivo, de forma particular, né, eu vivo esse gênero sempre sonhando se eu ganhasse na Mega Sena, né? Esse tipo de história ela existe porque conversa com uma parte muito humana de nós. Todo mundo já desejou uma solução mágica. Todo mundo já pensou, seria incrível se isso simplesmente acontecesse. No cinema, essa história, ela tem uma magia de verdade. E esse história pode ter um gênio, pode ter um objeto mágico, pode ter uma máscara, pode ter um poder sobrenatural, mas a magia também pode ser simbólica, tá? O importante é que o personagem, ele recebe algo que muda a sua vida. E só existe uma regra, tá? Para esse gênero. No começo aquilo parece maravilhoso. O desejo foi realizado, a vida do personagem, ele finalmente consegue o que ele queria, mas com o tempo ele percebe que a magia não resolve tudo. Na verdade, a magia ela vai criar novos problemas. E no final o personagem ele precisa aprender uma lição. Ele precisa entender que conseguir o desejo não é suficiente, que ele precisa amadurecer e perceber que ele já tinha tudo que ele precisava. No livro ele fala uma coisa que é muito importante, né? Que é, nós queremos todo mundo bem, mas a gente não quer ninguém melhor do que nós por muito tempo. Então, em um momento desse gênero, a pessoa precisa voltar ao normal, tá? Para a gente poder se conectar com ela. E isso é muito importante no marketing, porque toda promessa tem um pouquinho de lâmpada mágica, né? E se você vendesse todos os dias? E se sua agenda lotasse? E se sua empresa tivesse leads qualificados o tempo todo? E se seu conteúdo finalmente começasse a chegar a milhões de clientes? E se você parasse de depender só de indicação? Essas perguntas elas são fortes porque ativam esse desejo. Mas existe uma diferença entre uma promessa forte e uma promessa irresponsável. A promessa irresponsável ela vai vender magia. A promessa forte ela vende desejo, mas conduz para uma maturidade. Por exemplo, o sonho é ter muitos leads, mas na verdade é que leads sem processo vira desperdício. O sonho pode ser viralizar, mas a verdade é que essa visualização sem um posicionamento não vai sustentar venda nenhuma. O sonho pode ser ter uma campanha que venda muito, mas a verdade é que a campanha nenhuma salva uma oferta confusa, percebe? Você começa pelo desejo, mas entrega uma lição. Isso faz seu marketing ficar mais confiável, porque a pessoa entra pelo sonho, mas fica pela verdade. E cá entre nós, hoje em dia está muito difícil de encontrar essa verdade. Então, quando você for criar uma campanha com essa estrutura, pergunta, qual é o desejo do meu público que ele quer realizar como um passe de mágica? Aí depois pergunta, qual é a verdade madura que ele precisa aprender para conquistar isso de verdade? Essa combinação, ela é muito poderosa. O desejo prende e a verdade ela vai construir confiança, beleza? Agora a gente vai para o quarto gênero, que seria o cara com um problema. Esse é um dos gêneros mais fáceis de entender, tá? É uma pessoa comum, em uma situação extraordinária, tá? Um cara comum, uma mulher normal, alguém assim como a gente, né? Alguém que não acordou querendo ser o herói, mas de repente se vê diante de um problema enorme. E esse tipo de história funciona porque a identificação ela é imediata. O público pensa, pô, eu poderia estar no lugar dessa pessoa. E aí quando o problema, né, o maior problema no heroísmo, uma coisa importante, desculpa, é que o personagem não precisa ser perfeito, tá? E não precisa ser invencível. Na verdade, quanto mais humano ele for, melhor. Porque o que torna a história interessante é ver uma pessoa comum sendo obrigada a encontrar forças que nem ela sabia que tinha. Agora no marketing para pequenas empresas, tá? Esse gênero é perfeito, porque para essas pequenas, quase sempre elas são esse personagem. Ela não tem um orçamento gigante, ela não tem uma equipe enorme, ela não tem um departamento completo, ela não tem tempo sobrando. Mas ela tem um problema grande, ela precisa vender, ela precisa crescer, ela precisa competir, ela precisa organizar o marketing dela, precisa fazer isso normalmente com poucos recursos, né? Isso é um cara com problema. Por exemplo, você tem uma empresa pequena, uma equipe enxuta e uma meta grande demais para ficar resolvendo só no improviso. Ou você não tem um time de marketing. Você tem 2 pessoas, pouco tempo e uma pressão enorme para gerar resultado. Ou talvez ainda você está tentando competir com empresas maiores usando uma estrutura muito menor. Esse tipo de narrativa ela vai gerar uma identificação imediata, porque ela não fala com uma versão idealizada do cliente, ela fala com uma realidade dele.
E tem uma coisa importante aqui. O herói não vence porque ele tem tudo, ele vence porque ele aprende a usar melhor o que ele tem. Ele tem resiliência. Isso é muito forte para pequenas empresas, porque essas pequenas empresas, elas não precisam copiar o marketing das grandes empresas, elas precisam de um marketing possível, um marketing simples, claro, executável, com foco, com prioridade, com consistência. Então, quando você usa essa estrutura, o que você precisa fazer é se perguntar: quem é a pessoa comum da minha história? E aí depois, qual é o problema grande demais que ela precisa enfrentar? Se a pessoa se reconhecer nesse conflito, ela vai continuar assistindo, beleza? Agora a gente vai para o quinto gênero, que são os ritos de passagem. Esse gênero fala sobre mudança de fase, sobre momentos da vida em que alguma coisa deixa de funcionar. E aí pode ser uma crise, uma perda, uma separação, uma idade chegando, uma mudança de carreira, uma mudança de identidade. Um momento que a pessoa percebe: eu não posso continuar do mesmo jeito. No livro, essa estrutura está muito ligada às dores do crescimento, né? São histórias sobre aceitar uma nova realidade. Muitas vezes o monstro aqui não é uma criatura, tá? Não é algo visível, é algo interno, é uma fase, é um tempo, é a vida, é a maturidade chegando, é a necessidade de aceitar que uma etapa simplesmente acabou. E com isso, vai conversar muito com negócios, porque empresas também passam por diversos ritos de passagem. Existe um momento em que a indicação, ela já só por ela já não basta. Existe um momento que postar, quando você já postou muito, quando não funciona mais, já não funciona. Existe um momento que o dono não consegue mais centralizar tudo. Existe um momento em que vender no improviso começa a ficar caro. Existe um momento em que a empresa cresceu, mas a gestão não acompanhou. Existe um momento em que o marketing que antes funcionava começa a perder a força. Esse é um dos melhores gêneros para falar com o público que está nessa transição. A pessoa ainda não quer mudar, mas ela sente que precisa. Ela pensava: pô, antes estava tudo certo, antes eu conseguia fazer assim, antes o boca a boca ele resolvia tudo. Antes eu dava conta sozinho, só que agora não dá mais. E o papel do seu conteúdo é ajudar essa pessoa a enxergar que ela entrou numa nova fase. Por exemplo, o marketing que trouxe a sua empresa até aqui talvez não seja o marketing que vai te levar para o próximo nível. Ou a operação que funcionava quando você tinha poucos clientes pode estar agora travando o seu crescimento. Talvez ainda o problema não é que a sua empresa parou. O problema é que ela cresceu mais rápido do que os seus processos. Isso é rito de passagem, não é uma bronca, não é uma... Ele é uma contestação, né? É uma coisa que aconteceu de verdade, né? Essa narrativa ela é muito forte porque ela reduz a resistência. Em vez de acusar o público, você ajuda ele a amadurecer. Então, antes de criar uma campanha, o que você precisa fazer? Se pergunte: meu público está vivendo uma mudança de fase? Se sim, talvez a melhor narrativa não seja vender uma solução. Talvez seja primeiro mostrar que a fase mudou. Porque quando a pessoa aceita a nova fase, ela fica mais aberta para a solução. Agora a gente vai para o sexto gênero, tá? A amizade. Esse gênero fala sobre duas partes que elas se parecem opostas, mas precisam, na verdade, de uma da outra. Pode ser uma história de amor, pode ser uma história de amizade, pode ser uma dupla improvável. No começo, normalmente, existe um atrito. As pessoas não vão se entender muito. Elas brigam, têm visões diferentes, elas parecem incompatíveis. Mas algo no longo da história faz elas perceberem que uma vai completar a outra. Que uma tem é o que falta na outra. E no fundo a história não é sobre duas pessoas que elas andam juntas, é sobre duas partes incompletas formando algo maior. Em muitos casos, um personagem ele vai mudar mais do que o outro, tá? Ele vai funcionar como um catalisador, ele provoca, ele desafia, ele força o herói a enxergar algo. Tá? E trazendo esse gênero para o marketing, tá? É perfeito para explicar tensões dentro da empresa. Marketing e vendas, por exemplo, criatividade e processo, marca e performance, conteúdo e oferta, tráfego e conversão, produto e comunicação. Muitas empresas tratam essas coisas como inimigas, tá? Principalmente o marketing quando ocupa vendas, vendas quando ocupa o marketing, o criativo ocupa o gestor ocupa o criativo, o dono ocupa o algoritmo. Só que o problema muitas vezes não é escolher de forma alguma um lado.
O problema é fazer os lados trabalharem juntos. Por exemplo, marketing e vendas não são departamentos separados, são duas metades de uma mesma receita. Ou criatividade sem processo vai virar uma bagunça, e processo sem criatividade vira burocracia. Conteúdo sem oferta, ele só vai educar, mas não vende nada, e oferta sem conteúdo tenta vender para quem ainda não está pronto, não confia. Esse tipo de narrativa é muito forte porque ajuda o público a resolver conflitos internos. Em vez de dizer, escolha isso ou escolha aquilo, você mostra essas duas coisas, que elas precisam andar juntas. Isso é extremamente útil para pequenas empresas, porque pequenas empresas muitas vezes elas sofrem não por falta de esforço, mas por falta de integração. Uma pessoa cria o conteúdo, outra tenta vender, outra cuida do atendimento, outra faz o tráfego, mas ninguém está contando a mesma história. Então, quando você usa a narrativa de amor e amizade, né, esse gênero, você mostra que o crescimento vem da união entre essas partes que pareciam separadas. Então, o que você precisa se perguntar? Quais são as duas forças que estão travando meu público? Quais são essas duas forças opostas que eu preciso fazer trabalhar juntas? A resposta pode virar um vídeo inteiro. Agora a gente vai para o sétimo motivo, tá? Sétimo gênero, que são motivos ocultos. Aqui é uma investigação. A pergunta principal não é apenas quem fez. A pergunta mais interessante é por que fez. E não se engane, tá? O porquê, às vezes, é muito mais valioso do que o quem, tá? Esse tipo de história aparece em investigações, mistérios, crimes, drama social, mas a parte mais importante é que a investigação revela algo sobre a natureza humana. No começo, o público ele quer descobrir o fato, mas aos poucos percebe que a verdade é um pouco mais profunda. A investigação não vai revelar apenas um culpado, ela revela um comportamento, uma fraqueza, um desejo, uma sombra, uma verdade desconfortável. E no marketing esse tipo de narrativa é extremamente poderoso para um conteúdo analítico, né? Porque muita gente está olhando só para os sintomas, mas não entende as causas. Por exemplo, por que meu conteúdo não vende? Por que meu anúncio não converte? Por que as pessoas pedem informações e depois somem? Por que eu tenho tantas visualizações, mas não tenho clientes? Por que minha campanha teve cliques, mas não teve venda? Essas perguntas elas abrem loops e a pessoa quer descobrir o motivo, mas a resposta boa ela não pode ser rasa. Você precisa conduzir uma investigação. Por exemplo, talvez seu conteúdo não venda porque ele educa demais e direciona de menos. Ou talvez seu anúncio não converta porque você está prometendo uma solução para uma dor que o público ainda não reconheceu. Ou talvez as pessoas elas não estejam sumindo porque os leads são ruins, tá? Talvez elas estejam sumindo porque elas não estão preparadas para tomar esse tipo de decisão. Esse tipo de narrativa ela prende porque a pessoa sente que você está abrindo uma caixa preta ali para ela. Você não está dando só dica, você está revelando a causa escondida. E isso gera muita autoridade, porque quem revela a causa parece entender o problema em um nível mais profundo do que a própria pessoa. Então, quando você for criar um conteúdo de investigação, você precisa se perguntar qual é o sintoma que meu público percebe. E depois você se pergunta qual é a causa escondida que ele ainda não entendeu. Essa é a diferença que vai fazer a pessoa ficar presa até o final. Agora a gente vai para o oitavo gênero, o bobalhão triunfante. Esse é o tipo de história em que o personagem parece fraco, ridículo, ingênuo ou subestimado. As pessoas olham para ele e pensam, esse cara não vai conseguir. Ele parece não ter poder, não tem brilho, não parece sofisticado, ele não parece um herói ideal, mas justamente por causa disso o público torce por ele. Porque no fundo todo mundo já se sentiu subestimado, todo mundo já sentiu que ninguém me leva a sério. Todo mundo já teve a sensação de estar entrando num jogo que era grande demais para ele. E esse tipo de história, o prazer vem do improvável vencer. A pessoa que ninguém respeitava se revela mais esperta, mais corajosa ou mais verdadeira do que todos imaginavam. Agora no marketing, essa narrativa é muito interessante para marcas pequenas, porque muitas vezes essas PMEs são vistas como um azarão do mercado. Elas não têm um maior orçamento, elas não têm a maior audiência, não têm uma estrutura mais bonita, não têm um nome mais conhecido, mas podem vencer com inteligência, podem vencer com proximidade, podem vencer com atendimento melhor,
podem vencer com uma mensagem mais clara. Talvez podem vencer com uma oferta mais específica. Essa narrativa funciona muito bem se você quer falar com um negócio que se sentem pequenos diante dos concorrentes. Por exemplo, você não precisa ser a maior empresa do mercado. Você precisa ser a escolha mais clara para um público específico. Ou, enquanto as marcas grandes falam com todo mundo, a pequena empresa pode vencer falando diretamente com a pessoa certa. Ser pequeno não é uma fraqueza quando você usa isso para ser mais rápido, mais próximo e mais específico. Percebe? Aqui o herói não vence, apesar de ser pequeno. Ele vence porque usa sua aparente fraqueza como força. Isso é muito poderoso para, por exemplo, construir um posicionamento. Porque em vez de tentar parecer gigante, essa pequena empresa pode assumir uma vantagem real. Proximidade, agilidade, especialização, personificação, relacionamento. Então pergunte, onde meu público se sente subestimado? E depois, como essa fraqueza pode virar vantagem? Essa é a essência do bobalhão triunfante, tá? Aplicado principalmente no marketing, tá? Agora a gente vai para o nosso nono gênero, institucionalizado. Esse gênero fala sobre o indivíduo dentro de um grupo, tá? Pode ser uma empresa, uma escola, uma prisão, um exército, uma família, uma comunidade, uma instituição. A pergunta central é: o grupo ajuda ou destrói o indivíduo? Esse tipo de história, o personagem faz parte do sistema. E esse sistema tem regras, tem cultura, tem pressão, tem rituais, tem recompensas, tem punições. Às vezes pertencer ao grupo dá segurança, às vezes tira essa liberdade, tá? Às vezes a pessoa precisa se adaptar para sobreviver naquele meio. Às vezes ela precisa se rebelar para não se perder, não perder quem ela é. Agora no marketing, esse tipo de gênero é muito útil para falar sobre cultura de mercado, porque muitas empresas não tomam decisões sozinhas, elas tomam decisões baseadas no que todo mundo está fazendo. Todo mundo está apostando assim, todo mundo está usando IA assim, todo mundo está fazendo o tráfego desse jeito, todo mundo está copiando o concorrente, todo mundo está falando a mesma coisa, e aí a empresa entra num sistema sem perceber. Ela acha que está fazendo marketing, mas na verdade está apenas repetindo o comportamento do mercado. Por exemplo, seu marketing está ruim ou você só está preso ao jeito que todo mundo comunica no seu mercado. Você está igual a todo mundo? Ou você está criando uma estratégia, ou você está seguindo um ritual da sua concorrência só para seguir. Ou ainda, seu conteúdo parece com o de todo mundo porque sua empresa entrou no modo automático do mercado. E aí essa narrativa ela é muito forte para criar consistência crítica. Ela faz a pessoa parar e pensar: será que eu estou decidindo ou eu estou só repetindo? Para pequenas empresas isso é muito importante, porque a pequena empresa não pode se dar ao luxo de copiar a estratégia de uma grande empresa sem pensar. Ela precisa entender a realidade que ela está, seu público, sua capacidade de execução, seu diferencial, seu momento. Então, quando você usar esse tipo de gênero, você mostra onde ela está nesse sistema, onde ela está presa, e depois mostra como sair do automático, se perguntando qual é o sistema que está influenciando o meu público sem ele perceber. Pode ser o mercado, pode ser o algoritmo, pode ser a cultura da empresa, pode ser a comparação com outros concorrentes, pode ser a pressão de postar todos os dias, pode ser a obsessão por métricas que não dizem nada. Quando você revela o sistema, você cria uma reflexão muito forte. Agora a gente vai pro 10º gênero, tá? O super-herói. Esse gênero é quase o inverso do cara comum. No cara com problema, né? Temos uma pessoa comum diante de um problema extraordinário. Já no super-herói, a gente tem uma pessoa extraordinária em um mundo comum. O herói ele tem algo especial, ele tem um poder, um talento, uma visão, uma habilidade, uma missão, mas o mundo não entende isso. O mundo ele vai tentar controlar, rejeitar, explorar ou diminuir esse herói. E o conflito vem daí. Não é apenas sobre ter poder, é sobre carregar o peso de ser diferente. No marketing, esse gênero funciona muito bem quando você está falando com especialistas, com profissionais que eles realmente são muito bons, empresas com uma solução superior, pessoas que têm muito conhecimento, mas ainda não conseguiram transformar isso em percepção de valor, tá? Esse é um problema comum, tá? A pessoa é boa, mas o mercado não percebe, a empresa entrega muito,
mas comunica pouco. O produto é forte, mas a promessa ela é fraca. O especialista tem autoridade, mas ele parece invisível. Então a narrativa do super-herói no marketing pode ser algo do tipo: você é excelente no que faz, mas o mercado ainda não entendeu o seu valor. Ou não basta ser bom, você precisa transformar sua autoridade em uma mensagem que o público consiga reconhecer. Isso é muito importante, tá? O seu conhecimento pode ser extraordinário, mas se a comunicação for comum, o mercado não vai perceber. Essa narrativa ela é muito forte, por exemplo, para médicos, consultores, especialistas, professores, prestadores de serviço e empresas técnicas, porque muitas vezes essas pessoas elas têm profundidade, mas não têm clareza de comunicação. E aí os profissionais são piores, né? Com mensagens melhores, acabam sendo mais lembrados. Isso é um ponto sensível, mas é verdadeiro. No marketing, ser bom não basta. O mercado precisa entender por que você é bom. Então se pergunte: qual é o poder extraordinário que meu público tem, mas ainda não consegue comunicar? Essa pergunta pode gerar uma campanha inteira. Beleza? Agora, depois de passar por todos esses gêneros, vamos voltar para a pergunta principal do capítulo. Com o que isso mais se parece? Essa pergunta é importante porque ela força você a classificar a sua ideia. Não para prender a sua criatividade, tá? Mas para dar direção a ela. Beleza? Quando você sabe que tipo de história você está contando, você sabe quais regras precisa respeitar. Se a sua campanha é um monstro entre nós, você precisa deixar a ameaça clara. Se ela é um velocino de ouro, precisa mostrar a jornada e a transformação. Se ela é lâmpada mágica, precisa começar pelo desejo e terminar com uma lição. Se é um cara com um problema, precisa gerar identificação com alguém comum enfrentando um grande desafio. Se é rito de passagem, precisa mostrar que uma fase acabou e outra começou. Se é amor e amizade, precisa mostrar duas forças opostas que precisam se integrar. Se há motivos ocultos, precisa investigar a causa escondida. Se for um bobalhão triunfante, precisa mostrar que o pequeno vence com inteligência. Se é um institucionalizado, precisa revelar o sistema que vai prender esse cara nesse comportamento. Se é um super-herói, precisa mostrar que alguém extraordinário não está sendo compreendido por um mundo comum. Agora pensa o quanto isso muda o jeito de criar conteúdo. Em vez de começar se perguntando o que eu vou postar hoje, você começa se perguntando qual história eu quero contar. Isso muda tudo, porque o público ele não fica em um vídeo apenas por causa de uma informação. Informação ele vai ter em todo lugar, ainda mais com IA. O público fica porque existe uma tensão, uma pergunta aberta, um conflito, um desejo, uma ameaça, uma descoberta, uma transformação, principalmente uma identificação. Isso os gêneros ajudaram, tá? A você escolher os gêneros vão ajudar você a escolher essa atenção. Por isso uma campanha ruim, muitas vezes, não é só ruim porque a ideia é fraca. Ela é ruim porque ela vai misturar narrativas demais. Começa falando de medo, depois muda para desejo, depois vira um tutorial, depois tenta vender, depois fala de bastidor. E no final a pessoa não sabe o que ela vai sentir. E quando a pessoa não sabe o que sentir, ela não age. Clareza emocional vem antes da ação. Então aqui vem um exercício simples, tá? Antes de criar o seu próximo vídeo, anúncio, campanha, você vai se responder primeiro: com o que isso aqui se parece? É uma história? Ela é de ameaça, de desejo, de problema, de transição, de parceria, de investigação, de azarão do sistema, de autoridade incompreendida? Depois responda: qual é a expectativa que esse tipo de história vai criar no meu público? E por último, qual é a minha virada original dentro dessa estrutura aqui? Porque criatividade não é ignorar estruturas, criatividade é usar estruturas conhecidas com uma visão nova. É o familiar com uma virada, é o simples com profundidade, é o reconhecível com a sua personalidade. E talvez essa seja uma das maiores lições de Salve o Gato para quem trabalha no que a gente trabalha, né, com marketing. Você não precisa começar nada do zero. Você precisa entender o tipo de história que está contando. Porque quando você entende a história, você escolhe melhor o seu gancho, escolhe melhor a sua promessa, escolhe melhor o exemplo, escolhe melhor a ordem das suas ideias, escolhe melhor o final, por exemplo, e principalmente, você faz a pessoa entender mais rápido porque ela deve continuar assistindo aquilo ali. Na próxima vez que você for criar uma campanha,
Cara, não comece pela ferramenta, não comece pelo formato, não comece se perguntando se vai ser Reels, anúncio, carrossel, vídeo longo, página, seja o que for. Comece pela pergunta: qual história eu estou contando? Porque quando a história fica clara, o marketing ele vai ficar mais forte. E quando o marketing fica mais forte, a pessoa ela presta atenção, ela entende, ela confia e tem muito mais chance de agir. No fim, a pergunta do capítulo 2 ela é simples: com que isso mais se parece? Mas talvez seja essa pergunta exatamente que estava faltando antes da sua próxima ideia, beleza? Cara, se você curtiu esse vídeo, considere ser um inscrito aqui nesse canal do YouTube, que assim ele vai te mandar outros vídeos do meu canal e outros vídeos parecidos com esse, tá? Porque o que eu faço aqui, tá? Eu faço resumo dos livros mais importantes de negócio e de marketing para que você possa focar na execução. Eu tô lendo aqui Salve o Gato, tá? A gente tá no capítulo 2. O próximo vídeo provavelmente é o capítulo 3 desse livro, depois o 4, 5, 6, a gente vai até o final. Eu já tenho alguns outros livros lidos aqui nesse canal, como As 22 Leis Imutáveis do Marketing, como A Oferta de 100 milhões de dólares do Alex Hormozi, são um dos vídeos mais assistidos do canal, inclusive. Tem o Breaking Through Advertising, que é o melhor livro de marketing que eu já li, que eu vejo também algumas pessoas falarem. Então, considera ser um inscrito. Mosquito aqui. Peguei? Não. Sempre acho que eu pego um mosquito, mas eu nunca pego. Eu acho que eu peguei agora. Ó, peguei. Rapaz, eu vou ser o Daniel San, Karate Kid. Se inscreve, considera ser inscrito aqui no canal para receber os próximos vídeos. É isso, obrigado e bora dar nossos pulos. Abraço!